Então, pessoal, na nossa videoaula de hoje, realizaremos a terceira parte da revisão para avaliação diagnóstica de física. Então, hoje nós realizaremos questão dos estudos dos gases sobre os conceitos iniciais e a lei geral dos gases. Primeira questão. As grandezas que definem completamente o estado de um gás são: alternativa A, somente pressão e volume; alternativa B, apenas volume e temperatura; C, massa e volume; D, temperatura, pressão e volume; alternativa E, massa, pressão, volume e temperatura. Então, pessoal, para a gente observar um gás, fazer o estudo do gás, devemos analisar que em certo estado, certa massa de gás fica definido quando conhecemos o volume que ele ocupa, sua temperatura e a pressão por ele exercida nas paredes do recipiente que o contém. Essas três grandezas, pressão, volume, temperatura, são relacionadas entre si e definem a chamada variáveis de estado de um gás. Portanto, a alternativa correta, letra D. As grandezas que definem completamente o estado do gás são temperatura, pressão e volume. Item 2. Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio, H2, e o valor encontrado foi 27 graus Celsius a 700 milímetros de mercúrio. O novo volume desse gás a 87 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio de pressão será de: alternativa A, 75 litros; alternativa B, 75,2 litros; alternativa C, 28 litros; alternativa D, 40 litros; alternativa E, 38 litros. Então, pessoal, para responder essa questão, essa é uma questão que aborda a equação geral do gás ideal. Então, para resolver essa questão, vamos primeiro extrair os dados da questão. Então, ele inicia assim: mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio. Então, volume inicial, volume 1, 20 litros. O valor encontrado foi de 27 graus Celsius, temperatura inicial 1, a 700 milímetros de mercúrio, a pressão do gás nesse momento, nessa primeira situação. Aí ele já inicia assim: o novo volume desse gás. Então, o novo volume desse gás é o X da questão, é o que eu estou procurando, a 87 graus Celsius, temperatura 2 do gás, e 600 milímetros de mercúrio. Perceba que a pressão baixou, 600, enquanto a temperatura aumentou, né? Então, a pressão 2, 600 milímetros de mercúrio. E aí nós temos aqui, ó, volume, temperatura e pressão inicial, volume, temperatura e pressão final. Para resolver essa questão, equação geral do gás ideal é o famoso PVT-Povetó, né? Dica de fórmula: PVT-Povetó, pressão vezes volume dividido por temperatura inicial, é proporcional à pressão vezes volume vezes temperatura finais. Tá certo? Então, antes de substituir os dados que nós já temos, a questão já nos deu os dados da questão. Sempre, pessoal, não esqueçam, vocês devem converter a temperatura. A pressão pode vir em atmosfera ou em Newton por metro quadrado, mas a unidade de pressão, contanto que sejam correlatas, mas a temperatura deve sempre estar na escala absoluta de Kelvin. Lembrando que a escala absoluta de Kelvin, temperatura em Kelvin, é igual a temperatura em Celsius, mais 273 unidades. Pronto, então para converter, basta somar 27 mais 273, que é igual a 300, e 87 graus Celsius mais 273 dá 360 Kelvin. Pronto, agora é só substituir os dados da questão. Então, a pressão 700, volume inicial 20, temperatura 300 Kelvin, igual a pressão 2,600 vezes V2, que é o X da questão, dividido por 360 Kelvin. Pronto. Calculando, ó, 700 vezes 20 dá 14.000, 600 dividido por 360 dá 1,67. Agora eu vou dividir 14.000 por 300, vai dar 46,67.
Agora eu vou isolar o volume 2, passando a 1,67. Quando está multiplicando nesse membro com V2, ele passa por outro membro com sinal invertido, portanto vai como divisão. Aí, como a ordem dos fatores não altera o resultado, ó, eu vou só substituir, aí ficou 46 dividido por 1,7, onde o resultado será igual a exatamente 28 litros. Portanto, a alternativa correta, letra C. Então, pessoal, eu finalizo por aqui a nossa revisão. Nessas questões da aula passada e essa agora, nós revisamos, nas 3 revisões, nós revisamos todos os conteúdos para a prova. Espero que vocês façam boa prova, leiam com atenção, reflitam com cuidado. As questões estão de médio a fácil, muito fácil. Então, respondam com calma e façam uma boa prova. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço a todos e tchau!